Bom dia a todos os irmãos que estão nos acompanhando pela Escola Bíblica Dominical. Hoje é domingo, Dia das Mães. Nós teremos nossa Escola Bíblica Dominical simultânea, presencial no templo da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, e também nós disponibilizaremos esse vídeo, que é um vídeo que é o mesmo tema da Escola Bíblica Dominical. Hoje o tema, irmãos, é sobre o capítulo 8 de Marcos. Nós estamos seguindo a trajetória do Evangelho de Marcos. Nós já falamos isso em algumas aulas passadas, como que é o Evangelho de Marcos, qual que é a característica dele na trajetória de Jesus Cristo, em todo esse período. E o Evangelho de Marcos, hoje nós vamos falar exclusivamente do capítulo 8. O capítulo 8 ele tem 38 versículos, tá? E nós subdividimos o livro nosso, a nossa revistinha, subdividiu ele em 7 partes. São 7 cenas importantes. O Evangelho de Marcos ele tem uma característica importante, interessante, porque ele é uma narrativa muito dinâmica. Então as trocas de cenário, de mudança, de locais, a descrição dos milagres que Marcos faz na trajetória de Cristo é muito dinâmica e rápida. É um evangelho bem rápido mesmo e bem interessante. Você começa a ler ele e ele te prende realmente, tá? E nós temos que primeiro, antes de começar a discorrer sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 8, é importante a gente situar aonde que está ocorrendo toda essa situação geograficamente. Nós estamos na Galileia, que é uma região de Israel, região norte de Israel, especificamente no entorno do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, naquela região, é um mar importante, é uma lagoa de água doce, que provavelmente ela foi muito importante naquela época de Cristo. Provavelmente haviam muitos mercadores, haviam muitas comunidades em volta desse mar, e o transporte feito de uma comunidade a outra era feito preponderantemente de barco. Era um transporte rápido para aquela época, né? A gente tem que lembrar que naquela época nós tínhamos os meios de transporte eram animais, cavalos, camelos, ou barco. E o barco, sem dúvida nenhuma, naquela época era o meio de transporte mais rápido de um ponto a outro. Então, em volta do Mar da Galileia, que é um mar, importante a gente citar, um mar de água doce, aquelas populações se aproveitavam dessa questão geográfica de ter o mar lá. O principal afluente do Mar da Galileia é o Rio Jordão. O Rio Jordão desemboca nesse Mar da Galileia, que é na verdade uma lagoa, porque ele é doce, ele é água doce, e o Rio Jordão desemboca nele. Ele vem do norte, da região do Líbano, e desemboca bem nele, e é um afluente principal dele. O Rio Jordão foi onde começou o Evangelho de Marcos. O batismo de Jesus Cristo por João Batista começa lá. Começa no Rio Jordão, que depois ele desemboca no Mar da Galileia. E aí a gente chegou no capítulo 8 hoje. Outro ponto importante também é que o Mar da Galileia ele não é grande, ele é relativamente pequeno. Ele aproximadamente tem 13 quilômetros de largura e uns 20 quilômetros de comprimento. É uma distância razoavelmente pequena para um mar, né? É pequeno, é um lago mesmo, né? E ele fica geograficamente ele fica numa posição interessante hoje ainda. Hoje ele fica dentro de Israel, na região da Galileia, e para o norte temos o Líbano e a Síria. Ele faz divisa com a Jordânia do outro lado da margem, do outro lado, mais o Oriente ficou a Jordânia, e ele fica dentro de Israel, mas ele fica muito próximo da divisa com esses 3 países aí, Líbano, Síria e Jordânia. Uma região que hoje a gente sabe que é muito complicada, cheia de conflitos, cheia de
de ânimos aflorados lá com relação a guerras, disputas territoriais. Enfim, e é nesse ponto, no Mar da Galileia, é que em volta desse Mar da Galileia é que Jesus começa o seu ministério. Tá? Ele vem de Nazaré, Nazaré cita no próprio Evangelho de Marcos que Jesus não começou a sua trajetória lá, começou basicamente em Cafarnaum, que é uma região próxima, bem, bem nas margens do Mar da Galileia. E Nazaré fica um pouco mais distante, fica mais indo em direção ao mar Mediterrâneo e não fica, portanto, às margens do Mar da Galileia. Tá? E Jesus começa naquela região lá. Ele provavelmente, a gente não sabe, a gente não imagina quais são os desígnios de Deus, por que ele começaria naquela região, mas uma coisa importante é que a locomoção daquela região era facilitada porque tinha um mar lá dentro, no meio, um lago, e que a locomoção principalmente era de barco. E aí, nós começamos no capítulo 8, do versículo 1 ao 9, a primeira passagem, que é a segunda multiplicação de pães e peixes que Jesus faz. É interessante que nessa passagem bíblica, Jesus ele mostra uma profunda, um profundo amor ao seu povo, né? O versículo 2 em diante, do versículo 1 e 2 em diante, ele cita uma parte interessante que começa da seguinte forma, né? Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Interessante que Jesus ele já começa a colocar um questionamento muito importante e um princípio básico que o próprio Deus, nosso próprio Deus, tem e que ele transmitiu para nós como crentes, que é a compaixão, que é a misericórdia, que é o amor ao próximo. Jesus sabia que aquela população toda, o próprio relato bíblico diz que é aproximadamente 4.000 pessoas. Imagine só 4.000 pessoas num local desértico, fora dos povoados, longínquo, e ele lá pregando, falando do evangelho, e essas 4.000 pessoas com fome. 3 dias sem suprimento, sem comida, sem nada. Nós temos que imaginar que os povoados daquela época eram pequenos na Galileia, não tinham mercados como hoje nós temos e que os recursos eram escassos. Aquela população iria provavelmente desfalecer. E Jesus, em seu profundo amor, ele alerta os discípulos que ele tinha compaixão daquela população e ele ia resolver isso. E aí, a gente tem que... Jesus faz o milagre de partilhar os pães e os peixinhos. Jesus questiona os apóstolos: o que tens aí, né? Nós temos alguns pães, 2 peixes, e aí Jesus começa a dividir e distribuir. E conseguiu alimentar todas essas 4.000 pessoas. E ainda sobrou o cesto de pães para a viagem. Interessante que nessa passagem bíblica, que como Jesus foi sensível naquele ponto e como ele quer que nós crentes sejamos sensibilizados com o nosso em volta. Quando nós temos uma pessoa que está procurando a Deus, procurando a Cristo, nós temos que ter sensibilidade com essa situação. Um segundo ponto é que nós temos que perceber as nossas limitações. E lá, naquele momento, os apóstolos destacaram a limitação. Como iremos alimentar essa multidão de gente nesse local? Vamos soltar todos eles de volta para suas casas? Então, os apóstolos destacaram a limitação humana, que para Deus não existe.
mas para eles naquele momento havia. Uma outra coisa que Jesus nos encoraja é que nós temos que ousar, nosso coração tem que ser movido pela sensibilidade, apesar de limitados, mas nós temos que ter ousadia de entregar tudo que temos, entregar nossa vida para Jesus na proposta do Evangelho. Não podemos mudar isso daí. Isso é que Jesus propõe para a nossa vida sempre. Um quarto item importante nessa passagem é que temos que suprir as necessidades, mesmo sem saber se temos o suficiente. A gente tem que suprir a necessidade de todos, suprir a necessidade das pessoas que nos procuram, que procuram a igreja, mesmo sem saber se é suficiente para todos. E que somos apenas o instrumento da graça de Deus. A graça de Deus caminha junto conosco. E a gente tem que depositar nossa confiança exclusiva aqui. E aí Jesus, ele vai em direção a uma região às margens do Mar da Galileia, chamada Dalmanurca, e lá, a primeira coisa, isso já nos versículos 10 a 13, a primeira coisa que ele se encontra é com os fariseus. E os fariseus vão de encontro a Jesus, provavelmente eles já sabiam de tudo o que estava acontecendo naquela região por conta de Jesus, e eles pedem um sinal dos céus. E aí Jesus, ele antes de responder, ele suspira profundamente. Provavelmente Jesus fica extremamente indignado por tamanha pouca fé daqueles fariseus com relação a ele. E aí ele fica indignado e ele relata: para que eu vou dar sinais? Isso é um próprio sinal de que esse povo não crê em mim. Nós não precisamos de sinais mirabolantes, milagrosos, para acreditar em Deus. Nós presenciamos esse milagre da natureza, o milagre da vida, o milagre no meio em que vivemos, o amanhecer, o entardecer, as plantas que abrem, os animais, tudo que existe à nossa disposição na Terra, a gente vê claramente que isto por si só é um milagre. Nós não precisamos de nenhuma sinal extraordinário vindo do Criador. O próprio Criador nos abençoa dia a dia com o nosso sopro de vida. Com a nossa vida, nossa percepção que temos, a luz que vem nas nossas retinas, os sons que batem no nosso tímpano, a respiração que nós temos dia a dia. Isso é um próprio milagre da vida. Essa percepção que temos de mundo, de vida, é um próprio milagre. Então nós não precisamos desafiar a Deus, como os fariseus desafiaram a Jesus para fazer um milagre extraordinário, algo de ficção, para provar que Ele é Deus. Não precisa. Nós mesmos, pela fé e pelo reconhecimento do que está em volta de nós, a gente reconhece que existe um Criador, acima de tudo, e Ele é poderoso sobre todas as coisas. E Jesus, ele indignado, sai dessa região de Dalmanurta, que fica às margens da Galileia, pega um barco e vai em direção em outras regiões. E aí é interessante que ele começa a questionar os apóstolos, no versículo 14 a 21, sobre o fermento, para que os apóstolos tenham cuidado do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O fermento em si é um produto utilizado para panificação, a gente bem conhece isso, ele traz o crescimento do pão e ele dá um sabor especial todo diferenciado. Isso é milenar, a nossa cultura, desde a época de Cristo até antes de Cristo, utilizava fermento, um fermento biológico, para trazer um sabor diferente ao pão em si. E aí Jesus utiliza o exemplo do fermento, porque o fermento também ele é
ele é um fungo, um micro-organismo vivo, ele além de trazer alguns benefícios para o alimento, ele também estraga. Ele, dependendo da situação que você coloca o fermento, ele estraga, ele causa putrefação de alimentos, de coisas. Então, essa simbologia que Jesus está usando do fermento, tome cuidado dos fermentos, dos fariseus e do fermento de Herodes, que fermentaria e levedaria tudo isso, estragaria toda essa situação, primeiro, cuidar com o controle, com a questão da religiosidade embutida naquele cenário todo, trazido pelos fariseus, e na questão governamental e política que existia do próprio Herodes, que controlava aquela região. Ele era um governador daquela região lá, poderoso. Então, uma coisa que Jesus chama a atenção aos apóstolos, e isso chega até os dias de hoje, é que nós, como igreja, nós, como crentes, temos que tomar cuidado com duas coisas. Não depositar as nossas confianças nos rituais e religiosidades que o mundo nos impõe. Primeiro ponto. Segundo ponto, de nós não confiarmos totalmente na governança, na política que estabelece para nós. São coisas que o homem coloca para tentar ter o controle da situação. O ser humano ele acha que consegue controlar todo o cenário, toda a situação. E nós crentes temos que saber que tudo está sob o controle de Deus. Nem a religiosidade, nem a política, governança consegue controlar totalmente. São artifícios humanos para tentar ganhar um controle de tudo. Mas isso não traz controle. O único que controla todas as coisas é somente Deus. E Jesus está colocando uma situação muito importante. Tomem cuidado com a religiosidade e com a política humana. Não depositem as suas esperanças nessas duas coisas. Hoje no mundo a gente vê um mundo globalizado, e que esse mundo globalizado ele tenta colocar isso na nossa cabeça. Ele coloca simplesmente fatores éticos e morais para a nossa convivência, ele mesmo, sem a presença de Deus nessa história, e coloca um governo mundial, universal, uma governança universal, e que o ser humano, nessas duas situações, nesses dois fermentos, acha que vai ter o controle de tudo. E de fato não tem. O controle de tudo é somente Deus. Temos que depositar no nosso coração as nossas aflições no Senhor, sempre. E aí vamos para o versículo 22 ao 26, que aí é que Jesus ele vai de barco até em direção a uma cidade chamada Betsaida. E lá em Betsaida ele encontra um cego. E esse cego de nascença, ele faz o milagre. É interessante que esse milagre, Jesus ele toma o cego pela mão, leva para fora do templo, usa um artifício de pegar saliva com terra e passar nos olhos desse cego. Esse cego ele começa a ter a visão, visualizar as coisas, mas de formas desordenadas e ruins. Ele via homens como se fossem árvores gigantes. E aí Jesus continua o milagre até ele enxergar totalmente. E aí nessa passagem a gente tem que ver 5 pontos importantes que Jesus faz na nossa vida até hoje. Nós somos cegos espirituais e que Jesus toma nós pela mão e nos leva pelos caminhos mesmo nós não enxergando. Então Jesus ele tomou pela mão aquele cego, como ele toma a nossa vida pela mão e nos leva mesmo nós sendo cegos espirituais. Ele tira nós para fora do nosso meio. Ele tira nós fora daquele meio que nos controla e nos leva a outros locais para que nós possamos ter o foco essencial no Evangelho. Ele compartilha parte de si para nós. No relato bíblico, Jesus ele pega um
pouco da saliva dele e passa nos olhos do cego. Ele compartilha uma situação extremamente íntima e sem nenhum preconceito. A nossa vivência com Jesus tem que ser extremamente íntima. Nós temos que confiar totalmente nele, para ele nos levar nos locais que a gente precisa ser levado. Ele acompanha as nossas conquistas, ele acompanha a nossa evolução, nossa santificação, nosso meio, a nossa cristandade. Como crentes, nós nascemos imaturos e cegos, e aí Jesus começa a acompanhar e melhorar a nossa visão, nós passamos a enxergar melhor a vida espiritual. E isso é graças a Jesus que nos conduz a isso. E ele nos envia para a nossa casa, para que na nossa casa a gente comece o nosso ministério, comece a nossa vida espiritual. Não fora só, mas dentro de casa, dentro do nosso meio, onde nós vivemos, onde é o nosso convívio. Comece por lá, muda a sua vida exterior, de dentro para fora, no seu meio de conversa, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, no seu meio familiar. É lá que Jesus quer que você comece a mostrar quem é Ele, de fato, por você. E daqui, do versículo 26, a gente vai até a quinta parte do livro, que é o versículo 27 a 30, que é Jesus ele sai de Betsaida e vai até Cesareia de Filipe, que é um povoado naquela época que não ficava às margens do Mar da Galileia, ficava próximo, e ele vai até Cesareia de Filipe em direção ao Líbano, que hoje é o Líbano, e lá ele pergunta, naquela região ele pergunta para os seus próprios apóstolos, quem é ele? Afinal, quem é Jesus? Ele faz um questionamento que para nós parece óbvio, mas naquela época não era óbvio, tão óbvio assim, e que hoje ainda, no século XXI, parece também para muitas pessoas não tão óbvio. Quem é Jesus? Afinal de contas, quem ele é? E aí alguns falam, é João Batista, é Elias, é um profeta. E aí Pedro, e é por isso que sobre Pedro edificou a igreja, por isso que Pedro, ele na sua fé espontânea daquele momento, ele fala de forma assertiva, tu és o Cristo. O Cristo em grego é o ungido, é o separado, escolhido por Deus. Mas em hebraico é o Meshiá, é o Messias, também o ungido, o separado por Deus. E essa revelação, essa espontaneidade de Pedro, naquele momento, de fé espontânea, mostra claramente quem ele é. Nós temos que saber quem que é Cristo. Nós temos que saber quem nos conduz. Nós temos que ter convicção de quem ele é. Ele é ungido, separado por Deus. Ele é o próprio Deus que vem na terra em forma humana para nos santificar, para nos separar do resto dos povos. Nós somos pessoas separadas, distintas. Temos uma distinção diferente. O mundo trabalha numa direção e nós temos distinção para outra direção, para outra vida. Isso tem que ser demonstrado nos nossos hábitos, na nossa vida. E aí, nós vamos na sexta e penúltima parte, que é o âmago do Evangelho, que aí Jesus Cristo, começa a relatar que o Filho do Homem, naquele momento, ele teria que passar por aflições, ele teria que ser preso, teria que ser crucificado, para que depois ele fosse, depois de morto, depois de entregue aos sacerdotes religiosos da época, ele ressuscitasse no terceiro dia. Esse era o desígnio, o âmago do Evangelho. Jesus veio aqui não para ser apenas um profeta, não veio aqui apenas para ser uma pessoa espiritual, para formar um grupamento de pessoas, não. Ele veio aqui para doar a sua vida a nós. O pecado nos separava de Deus, e a única forma de nos juntar novamente a Deus é pela maravilhosa graça de Cristo. Cristo veio e se entregou,
E ele está relatando nesse momento, no capítulo 8, versículo 31 e 33. Ele relata que ele teria que passar por aflições, ele teria que passar por toda a tormenta. E Pedro, Pedro, ele, aí nós vamos para a sétima parte. Pedro fala: não fale isso, Jesus, não diga essas coisas. Pedro tenta repreender Jesus pela sua visão humana, do que viria. Ele tenta repreender Jesus de uma verdade absoluta. E aí Jesus repreende Pedro de forma muito forte. Sai de reta, Satanás, sai de fora, Satanás. Porque Jesus sabia que o objetivo de Satanás era que não houvesse essa morte sacrificial de Cristo, pois isso iria trazer todos aqueles que buscassem a Deus de volta à presença de Deus. Iria acabar com o isolamento entre o ser humano e Deus. E Jesus juntou isso pela sua morte sacrificial. É isso que é o âmago do Evangelho, é o verdadeiro coração. Âmago significa coração, centro do Evangelho é isso. Todo cristão tem que saber que ele não busca a Deus por si próprio e graças à morte sacrificial de Cristo Jesus. E no sétima parte, é interessante, a sétima última parte, que é do versículo 34 a 38, a gente vê como que o estilo de vida dos que seguem a Jesus. Qual que é o estilo de vida de cada um de nós? Qual que é o estilo de vida de nós crentes? Qual que é o verdadeiro estilo de vida? E Jesus começa a dizer, primeiro, nega-se a si mesmo. A partir do momento que você nasce de novo, que você é batizado, que você acredita em Cristo, que você renasce, você passa a negar a si mesmo. E esse é o principal ponto da sua transformação de vida. Você nega todos aqueles valores que você acreditava piamente no passado e passa a acreditar num outro momento, numa outra situação. Um outro ponto é que sofrimentos virão. Essa vida não é fácil e nós temos que tomar a nossa cruz. Cada um tem que tomar a sua cruz. Não podemos buscar facilidades. Não podemos buscar atalhos, trajetórias fáceis, vidas fáceis. E temos que seguir a Cristo. Não existe fórmula mágica, não existe facilidade. Hoje o mundo ele traz uma série de religiosidades humanas revestidas de igrejas cristãs que mais parecem shows gospels e shows de autoajuda do que realmente o evangelho puro e cristalino que a Bíblia nos mostra. A gente vive num mundo que a gente quer somente nos atender como centro do universo. A gente acha que o ser humano é o centro da vida, do universo. Tudo tem que girar em torno de nós. Nós esquecemos que nós temos que negar a si mesmo, largar esse egocentrismo nosso, próprio do século XXI e da raça humana. Temos que tomar a nossa cruz, não buscar atalhos, não buscar caminhos e fórmulas fáceis, que a vida não é fácil. Temos que buscar as coisas justas e temos que seguir Jesus. É isto. O Evangelho é o Evangelho puro e simples e verdadeiro. Não existe outra coisa. Por isso, agradecemos por toda essa palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Agradecemos toda essa bênção que é reconhecer realmente o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus na nossa vida. E que esse domingo seja um domingo de bênção de Deus. Que Deus possa jorrar o seu Evangelho em cada um de nossos corações, profundamente. Que seja uma verdadeira nascente de água viva que transborda para outras pessoas. O Evangelho é a felicidade, é o amor, é a vida. Amém por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.